Mitsubukai. E aí, galera do canal Mitsubukai, aproveitando aqui esse brinde que nós tivemos aqui com a vida do Silvio e linkando com a live histórica que nós tivemos com o Wendel aqui, educando a galera que quer saber sobre a história da dublagem e tudo mais, eu perguntei pro Wendel, Silvio, bem-vindo aqui pro nosso canal. Obrigado. As vivências do Wendel com as vozes clássicas da dublagem, muitas delas não estão mais entre nós, estamos o Campanile que tá entre nós ainda. Pra você, a voz marcante de quando você entrou, assim, o cara que você ia pros estúdios buscar a sua oportunidade e tudo, aquela voz que você ouvia e falava, cara, que demais, eu ouvi esse cara em tal desenho, em tal filme, assim, você pode citar alguns nomes? Posso. Cara, pra mim, assim, eu fui uma criança completamente leiga de dublagem, então, tipo, eu não sabia o que era dublagem. Eu adorava assistir, por exemplo, um seriado chamado Viagem ao Fundo do Mar. Era um seriado em preto e branco. Eu não entendia por que aqueles atores do Viagem ao Fundo do Mar não faziam a novela das 8 que a minha mãe assistia, e por que os caras da novela não faziam Viagem ao Fundo do Mar? Eu falava assim, pô, são todos brasileiros, todos falam a minha língua. Maravilhoso. Por que esses caras não se misturam? Porque descobrimos de onde foi tirada a série O Fantástico Mundo de Bob, galera. Olha aí. Então, aí foi engraçado, porque assim, eu falei, onde é que estão esses brasileiros que falam tão corretamente, assim, né? Eles falavam mais certinho, isso, né? Corretamente, né? Era uma marca da dublagem. Mas depois eu entendi por que isso acontecia. Porque assim, a dublagem, no Brasil, tá, gente? A gente tem uma história muito específica da dublagem. Senta que lá vem a história. Quando a dublagem começou no Brasil, já tinha tido a Branca de Neve lá em 1938. Não respondem. Será que não tem dono? Mas houve uma experiência aqui em São Paulo com o filme Caissara, e onde a Vera Cruz queria melhorar o som do cinema. E aí ela importou da Inglaterra um grupo de técnicos ingleses para melhorar o som, porque o cinema brasileiro naquela época ele era muito influente, assim, ele era no mesmo pé de igualdade com o cinema feito fora do Brasil, no mundo inteiro. E o cinema brasileiro era muito respeitado. Então a Vera Cruz queria manter um padrão de alto nível e tal, e trouxe esses técnicos da Inglaterra. Esses caras, eles fizeram testes e tal para melhorar o som, porque o Caissara, por exemplo, ela tinha muita locação em lugares bucólicos e tinha influência da natureza, e tinha cenas que eram gravadas no meio de ritual de umbanda, com o pessoal fazendo muito barulho, e era muito difícil captar os diálogos nesse tipo de ambiente. E aí eles tiveram a grande sacada de falar assim, porra, vamos gravar tudo e depois a gente dubla os personagens principais em estúdio. O que aconteceu? Eles colocaram a Eliane Lage para se dublar nas cenas que ela fazia. Só que ela não conseguia se dublar. Eu não sei se porque o ator, quando decora o texto, ele sabe a cena, ele sabe a história e de repente ele improvisa, não faz exatamente aquilo. E de repente para repetir no estúdio ela não conseguia. Formatar é sempre mais difícil. Ela não... E outra, o ator, às vezes muitos atores, eles baseiam a decoreba do texto na marcação. Tem muito ator que não consegue decorar uma cena se não tiver marcada. É verdade. Ele não consegue decorar o texto se não tiver a marcação. Essa marcação, galera, é tipo algum sinal na cena que atribui aquela ação do ator. Ele linka o texto com o movimento de cena. Isso. E o que acontece? Quando você dubla, você tem que dublar paradinho, virado o microfone e acabou. A Eliane Lage não conseguiu se dublar. Então o que eles fizeram? Chamaram a nossa querida amiga Gessi Fonseca. Nossa! Olha, meu Deus! A Gessi Fonseca, ela era uma atriz da Rádio São Paulo, muito conhecida na época, muito respeitada, e que tinha a voz semelhante da Eliane Lage, ou a voz que eles achavam adequada para fazer a Eliane Lage, um papel principal e tal. E eles chamaram a Gessi Fonseca para dublar a Eliane Lage. O resultado ficou tão bom que a Gessi Fonseca passou a ser a voz da Eliane Lage. Só que assim, isso não aparece nos créditos, isso não tá em lugar nenhum. Eu fui assistir outro dia, eles fizeram uma exibição do Caissara, por quê? Descobriram há pouco tempo atrás as partituras originais do filme. Aí eles fizeram um evento no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, com uma orquestra fazendo a sonorização toda do filme, da trilha sonora ao vivo, enquanto a gente assistia ao filme. Eu assisti o filme ouvindo a voz da Gessi Fonseca, dublando Eliane Lage, não aparece o nome dela nos créditos e ninguém faz ideia, porque a dublagem ficou tão perfeita, parece Eliane Lage falando. Caramba, que legal! E ninguém imagina que aquilo foi dublado. Numa época que não havia dublagem. O que a gente chama hoje de ADR, né? Agora, aí o grande barato dessa história. Um cara, no meio desse grupo de técnicos da Inglaterra, que veio fazer o som
do Caiçara, se chamava Michael Stoll. Seu Ele Michael. teve a grande sacada de pensar assim, porra, se a gente faz a dublagem de um filme nacional deles, por que a gente não pode fazer a dublagem dos filmes internacionais? Então, ele foi um dos pioneiros, obviamente, a Alamo só foi fundada muito mais tarde, em 1961, mas o know-how, né, a qualidade do som e tal, ele teve a sacada de abrir um estúdio de dublagem. A Alamo foi um estúdio construído para ser um estúdio de dublagem, a exemplo do que a gente tem hoje com a BKS, né, não foi uma casa adaptada, mas ele também teve a sacada de abrir uma distribuidora para distribuir aqueles filmes que ele ia trazer, que ia gravar, enfim. E a gente estava falando isso por causa da maneira dos caras falarem. Por quê? Como chamaram a Gessi Fonseca? Porque eles acharam melhor um ator de radionovela, porque eram os caras que já estavam adaptados com o microfone, interpretar bastante, né? ao microfone. Você não tem a dificuldade da marcação de cena. Então os caras que sabem interpretar no microfone. Os caras que vêm do rádio. Detalhe, o rádio, aquela época, a gente tá falando de uma época que não tinha Wi-Fi, não tinha internet. Você ouvia o rádio, você dependia de um sinal, de uma antena. E aqueles rádios que faziam... O tempo todo tinha um chiado desses rádios. Então, para você fazer a transmissão no rádio, para você trabalhar no rádio, fosse com radionovela, apresentação, futebol, qualquer coisa, você tinha que ter uma linguagem bem articulada e falar cuidadosamente para que o cara que não tivesse uma boa recepção também entendesse o texto. Por isso que a dublagem começou com aqueles radialistas da Rádio São Paulo que estavam acostumados a falar tudo assim. Então, por isso você vê hoje versão brasileira BKS, versão brasileira AIC São Paulo, aquela coisa bem pronunciada. Sim. Você vê as dublagens antigas com aqueles R's, né? Então, por quê? Porque é a galera que veio do rádio. Quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia, Gessi Fonseca, galera, pra uma coisa mais recente, assim, de mais sucesso que ela fez a Tia May do Homem-Aranha clássico dos anos 90. É tá bom? verdade, nossa, É, com certeza. E morreu com 97 anos, né? Então, ela, enquanto viva, ela era a dubladora mais velha Longeva, em atividade, né? Não de Sim. carreira, mas era na dublagem, mas era a tá. atriz mais velha em Eu acho que atividade. de carreira, se ela Era Selma participou... Lopes. Então, mas... De tá, longevidade na carreira de dublagem era a Selma Lopes. porque se a Gessi Ela participou ainda é, da né? primeira experiência com a dublagem em São Paulo, né? Porque teve essa briga, né, gente? De São Paulo e Rio de Janeiro sempre, né, disputa aquela ideia de que, começou Eu tenho a aqui, solução começou pra ali. isso. Eu sou o mais antigo, bicho. Eu, Orlando Vigiani, sou o mais antigo de todos os tempos, indiscutivelmente. Tá na Câmara dos Deputados. O Eu banheiro. fui o primeiro. Ó, deixa eu te falar essa. O banheiro da Alamo, quando você ia no banheiro, né? O vaso sanitário ele era baixinho, sabe? Parecia de criança. Vai dizer que tem o E nome do Vigiani. o Mictório, o Mictório também era baixinho. Aí todo mundo achava que usaram o Vigiani como medida pra colocar. Puta, ele usou. bicho. Ó, Vigiani, um abraço. Se não viu o tamanho da minha, deixa quieto, que a véia vem em casa. Meu Deus do E céu. graças a Deus, cara, o Silvio cagou pra minha pergunta, porque Desculpa. eu falei assim, qual que é a voz que mais te marcou? sim, quando aí eu você tenho. começou? Eu tenho. Fala aí agora. Mas sensacional a história, puta riqueza aqui. Maravilhosa. E isso dá um gancho pra quê? Pra quê? Pra chamar você aqui, pra você. A gente tem um papo completo com você de algumas horas, porque você tem muita história pra contar. A Gente, gente sabe. Eu tenho. Algumas até umas fofocas aí pra Eu vocês tenho não ficar história porque eu sabendo, gosto tá? de história. Mas então da eu vou hora. atrás dela. Mas qual que é a voz aí? Uma outra série que eu adorava quando eu era pequeno, não perdia, era o Batman. Nossa, como era legal aquele Aquele Batman. do Adam West? Aquele do Adam West, alegórico e tal, não sei o quê. Eu comecei na Alamo fazendo estágio com a Nair Silva, que ela ensinou metade do elenco de São Paulo. Acho que até hoje essa conta ainda é válida, porque tá quase todo mundo aí. Das vozes dos anos 90, né? Ela ensinou, porque a Nair, ela era muito generosa no sentido de passar o legado, de deixar, ela gostava do estúdio dela sempre cheio, mas assim, você tinha, pra você fazer estágio com a Nair, você tinha que, tinha um sofá imenso no estúdio dela, os estúdios antigamente eram grandes, o estúdio da Alamo era enorme, tinha um sofá ali no estúdio 3, era o estúdio da Nair, e ali a maioria dos estagiários, das pessoas que aprendiam a dublar, se sentavam ali com a Nair. E ali eles viam grandes talentos da época, enfim. Teve um dia, eu já tinha passado a minha fase de estágio, já tinha começado a dublar, e eu tava dublando lá um personagem, e eu gesticulava muito, porque
não só porque eu sou descendente de italiano, mas porque eu vinha do teatro e o movimento corporal me dava suporte ali na hora da interpretação, né? Aí entrou um senhor, abriu a porta, caminhou até mim, ele viu eu ensaiando, a Nair falou assim, pode gravar? Ele falou, pode. Aí esse senhor veio e segurou meus braços para trás. Ele falou, quero ver agora. Eu falei, aquela voz é familiar. Aí ele segurou meus braços enquanto eu gravava. Eu gravei, a Nair virou pra mim e falou assim, Silvio, esse é o Gervásio, simplesmente a voz do Adam West. Caraca, velho. Você mijou na calça. Cara, Meu Deus. não é possível, cara. Não adianta, Coringa. Eu sabia que você ia usar seu pó de espirro. Não apareceu até hoje ninguém com o timbre da voz do Gervásio. Não apareceu. Aquele foi um choque, foi um, assim... O Guerra é dessa dublagem, ele era o comissário Gordon, né? Cara, eu lembro. Guerra. O Guerra, puta, era sensacional, né, cara? A simples posse de tal veículo já viola 17 estatutos diferentes. E também depois eu conheci Foi muito engraçado, porque depois a gente gravou para uma empresa de coisa de Natal e tal, um negócio que era uma sátira do Batman, que era uns amigos lá do teatro aqui de São Paulo. Eu lembro que o Fábio Saltini fez o Robin e não sei quem era o Batman gordo, assim. E o Batmóvel era um negócio, era um caixote com carro de cachorro quente. Era uma caixa de geladeira com roda de bicicleta. Então, Meu Deus. era o Batmóvel. Foram longe demais. E aí eles fizeram essa brincadeira, mas queriam a dublagem original, né? Estilosa do Batman. Aí o Gervásio já tinha falecido e tal. Mas o Chico Borges, que fazia as locuções do Batman, o Chico Borges, pra quem não lembra, o Batman tinha aquela parte assim, será que o Batman vai escapar dessa? Será que o Coringa vai conseguir o que pretende? Não percam no próximo episódio, sabe assim? Mas qual é o plano do Coringa? O Chico Borges, ele foi a primeira voz do Magaren no Jasper. Então, depois entrou o Ricardo Medrado fazendo o Magaren, que é a voz clássica do Change Dragon, tudo, mas a voz dele no Magaren é a primeira, do Francisco Borges. E, cara, não podia faltar também a surpresa de conhecer o Borges de Barros, cara, o Dr. Smith. Nossa. E depois você saber, cara, o Borges de Barros era tão incrível o trabalho dele no Dr. Smith, de Perdidos no Espaço. Eu acho que, a galera que nasceu depois dos anos 90 não vai ter visto, mas assim, era incrível, né? O Jonathan Harris, que era o Dr. Smith, o ator que fazia o Dr. Smith original, ele veio pro Brasil uma vez e fizeram questão de apresentar o Borges de Barros para ele, porque a série era um fenômeno no Brasil. Ele visitando o Brasil, ele quis conhecer o Borges de Barros, e quando ele viu o trabalho do Borges de Barros aqui no Brasil, ele fez questão de cumprimentar o Borges de Barros, porque ele disse ao Borges, o que você conseguiu através da dublagem, eu não consegui fazer no original. O seu trabalho melhorou o meu. Ó. Nossa, até arrepiei. Como é para um dublador ouvir isso de alguém, entendeu? E hoje o pessoal não dá nem trela, quer dizer, ou seja, você não tem os créditos da Gessina, o Caissara, você não tem... A gente durante anos, décadas, nós não tivemos os nossos nomes nos créditos, galera. Já entendi que aqui virou uma missão, galera. Caraca. A gente vai guardar essas informações mais detalhadas aqui, já vimos que é um baú do tesouro aqui. A gente vai resgatar no fundo desse mar e vai trazer aqui pra vocês. Obrigado, Silvio. Imagina. Contribuiu muito aqui pra história do nosso canal. Obrigada, meu Desculpa, amor. eu falo demais. Não, você vai falar muito. É isso que a gente quer. Isso aqui é a pontinha do iceberg, é um Eu nem imaginava que ia appetizer. ser tão rico assim, muito legal, né? Ai, eu quero muito. Se inscreve no canal, deixa o like aqui, compartilha o vídeo se você quer conhecer mais da história da dublagem e até uma próxima. Beijo e abraço Aguarde pra que a gente todo vai mundo. trazer ele. Valeu, Ó. Tamo galera. junto. Valeu, galera.